Fala galera, boa noite. É, Mais uma vez voltamos às aulas online, né? As aulas remotas aí, em função, né, dessa nova colocação, né, do município da onda roxa conforme decreto, né, estadual aí. Se Deus quiser, daqui lá para o 4 de fevereiro, de abril, né? Estaremos de volta na sala de aula para poder continuarmos presencialmente aí. Mas vamos lá. Ontem nós vimos lá na sala de aula, né, a parte de polimorfismo, né, com PHP. Hoje eu vou explicar para vocês aí negócio, um assunto bacana, métodos mágicos. O que são métodos mágicos, hein, galera? A gente já viu aí alguns desses métodos mágicos em funcionamento, né, na prática. A gente já viu o construtor, o destrutor, né, o construct e o destruct. Mas a gente vai ver outros métodos mágicos. Mas vamos lá. O que é o método mágico no caso aí? São métodos que são chamados automaticamente dependendo do que se for feito com um objeto de uma classe. Ou seja, dada a manipulação do objeto, você já tem na sua classe mecanismos de respostas para certas situações. Tá? Um exemplo é o construtor, o construct. Quando ele é executado, toda vez que a classe ela é instanciada num objeto, o construtor ele é chamado, né? O construct, né? Ele é chamado, beleza? Os métodos mágicos são identificados por iniciarem com dois underlines antes do nome. Olha aqui, exemplo: underline, underline, construct, destruct, get, set. Cuidado! O PHP reserva todas as funções com nomes iniciadas com underline, underline como mágicas. É recomendado que não se utilize funções com nomes com underline, underline no PHP, a não ser que deseje-se alguma, né, usar alguma das funções mágicas já existentes. Beleza? Então vamos lá. Quais são as funções mágicas aí? Cara, tem isso tudo aí. Ó. O construct nós já vimos, o destruct, call static, get, set. Eu não vou falar sobre todas aqui, vou falar sobre algumas, mesmo porque alguns comandos que vão chamar alguma desses métodos aí, eles não conhecem eles ainda. Então eu vou falar os principais e mais utilizados, né, pelo menos por mim, né, e durante o nosso trabalho do dia a dia aí, beleza? O construct, né, nós já vimos como é que ele funciona, né? Eu instancio um objeto e ele automaticamente executa, né? Vou fazer diferente aqui então, já que eu abri o meu VS Code aqui, vou fazer uma pausa aqui no construct, vou vir aqui, ó, aí crio uma pasta, né? Uma aula 17/3/2021, vou criar um novo arquivo, né? Que é o nosso iniciar.bat, beleza? Aí eu vou lá, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Dar um zoom. Deixa eu aumentar a fonte. Preferências, configurações, editor de texto, aumentar a fonte para 18, para ficar melhor. Ó, pronto. Aumentada a fonte. Vamos fechar isso aqui, vamos colocar aqui então, né? C dois pontos, no caso dessa minha máquina aqui, no notebook de casa, PHP, -S, localhost, na porta 80, 90. Tá isso aqui. Beleza? Tá salvo isso aqui. Vou criar um novo arquivo, chamá-lo aqui de classes, botar métodos mágicos, né? Métodos mágicos.php e vou começar a escrevê-las aqui dentro, tá? Eu vou criar uma classe pessoa aqui e vou colocando essa classe pessoa, né, os meus métodos mágicos, tá? Então vamos lá.
PHP. Então eu vou copiar, né, vou transcrever, né, essa classe pessoa que eu comecei ela aqui para aqui. Bom, vou criar também um novo arquivo que é o nosso index.php para que possamos executar as práticas lá. Beleza. Faltou ponto. Muito bom. E aqui eu vou fazer o que? Eu vou, né, usar isso aqui. Então, eu vou colocar isso aqui. Na verdade, eu vou até apagar isso aqui. Eu vou falar que isso aqui é PHP. Vou dar um require, né? Lá no require 11, lá no meu métodos mágicos.php. Pronto, tá aí. Ele já reconheceu a classe pessoa. Bom, feito isso, né? A gente já salvar também aqui. Deixa no meu navegador rodar lá o meu localhost. Né? Acabei fechando o Mozilla, o Chrome aqui, não precisa ter fechado ele não. Localhost na 8090. Não é isso? Ah, tá. Desculpa. Tem que rodar, né? Tem que rodar, Juliano. PHP embutido lá. Ó. PHP. Aula de hoje. Iniciar. Pronto. Rodando. Atualizei. Então, o objeto foi instanciado. Ah, de onde que veio isso? Isso aqui não coloquei nada aqui no meu index. Eu só mandei instanciar. Veio lá do meu construct. Não é isso? Beleza. Tá joia. Então eu vou continuar a nossa prática, né, com a explicação dos demais métodos mágicos. Vou começar a copiar lá dentro. Então deixa eu tentar dar um zoom nisso aqui. Não vai deixar eu mudar muita coisa aqui não. Vamos lá. O destrutor, né, o destruct, ele vai fazer o que? Ele vai remover, né, os dados da classe da memória RAM, né, daquele objeto quando for executado, né, você vai dar um set no objeto, não é isso? Então, eu vou copiar aqui só o destrutor, vou colocar lá no meu function aqui, né? Vou dar um Ctrl S, vou salvá-lo. Vou copiar também esse carinha aqui, né? Só para ele poder ver que ele vai destruir, né? Vai chamar lá o nosso destrutor. É a mesma coisa, tá observando? Eu vou só dar continuidade aqui então. Então, ele vai aparecer, né, que ele criou, né, que ele foi instanciado e vai ser destruído. Olha lá. O destrutor foi instanciado, o destrutor foi chamado. Porque eu fiz o quê? Eu chamei, né, null para pessoas, né, ou dei um onset, né, eu destruí o objeto pessoa. Beleza? Então ele foi chamado lá o nosso destrutor. Muito bom. O get e o set, já vou matar os dois aqui num tapa só. Cara, o get e o set é muito bacana. Lembra que nas classes da sala de aula que nós utilizamos a Private Protected em algumas propriedades? Eu tinha que usar o get e o set. O que é o get? Trazer, né, buscar, e o set é atribuir. Então, com o get eu uso o return, com o set eu uso atribuição para a propriedade, né? Aqui, quando eu tenho uma propriedade privada, igual por exemplo aqui, ó, eu vou colocar aqui, né, um exemplo aqui, o meu nome, e vou já sapecar, eu vou botar aqui, escrevi tudo de uma vez lá naquela classe. Então eu vou organizá-la aqui. Opa. Primeiro vem as propriedades, né? Então, eu coloquei lá meu nome, vou dar um Ctrl X aqui para colocar primeiro, né, na ordem que nós estamos construindo, lá o meu get e o meu set. Então, eu tenho um nome, chamei de Juliano, não é isso? E aí o que eu fiz aqui? Quando eu der um return, olha lá que eu vou fazer lá no meu index agora, que eu vou chamá-lo aqui, ó. A hora que eu instanciar e dar um echo, tá? Só que eu fiz o que? Olha aqui. Mas por que que você conseguiu fazer então chamar
chamar o nome aqui, se você tem aqui, ó, que a pessoa, no caso aqui, a propriedade, ela é private. Porque eu coloquei esse cara aqui, ó, o get. Estou passando a propriedade e ele vai retornar aquela propriedade. Vamos testar? Vamos testar? O que vai dar? Opa. Nome. Private nome. Opa. Private nome Juliano. Retorne X propriedade. Get. Vai. Deixa eu dar um pause aqui para eu ver o que eu fiz de errado. Depois eu continuo a aula rapidinho, só um momentinho. Vamos voltar, galera. Eu dei cabeçada aqui, né? Eu pessoa igual a nu e eu tentei chamar, né? Usar o objeto pessoa novamente, né? Aí eu não vou conseguir, né? Aí o que eu fiz aqui agora? Eu só tirei o pessoa igual a nu daqui, né? Vou colocar aqui por último, né? Pessoa igual a nu, né? Para evitar fadiga, não é isso? Bom, como eu estou dando um eco aqui, deixa eu concatenar com o meu BR para sair na próxima linha, fica mais elegante. Então vamos lá no meu navegador, no F5. Então tá aí, ó. Juliano, o objeto distanciado, ele chamou, ou seja, ele me deu acesso, né? Como é que ele conseguiu botar o nome aqui? É muito fácil, é lógico. Porque a minha propriedade nome, ela é private, tá? Então eu consegui chamar porque eu coloquei o método mágico get aqui, que retornou para mim o valor daquela propriedade. Se eu tiro isso daqui, ó, o que vai acontecer? Só para vocês testarem lá. O que vai acontecer? Lá, e deu um erro. Porque eu estou tentando acessar uma propriedade privada, nome na classe pessoa. Tá vendo? Ou seja, o método mágico realmente funciona. Tá joia? Então ele que executou lá. Da mesma forma que eu utilizei o get, eu também posso usar quem? O set, né? Então eu vou pegar aqui, vou copiar só o set para baixo. Get set, né? Aí, ó. Aqui faz o inverso, né? Além de passar o nome da propriedade, eu passo o valor que vou atribuir a ela. Ou seja, eu posso apagar isso daqui, tá? Ou seja, vou tirar meu nome daqui, beleza? Eu venho pra cá e coloco assim, ó. Pessoa, no caso, nome é igual a Juliano Souza, né? Vou ficar diferente. Ou seja, mesmo sendo uma propriedade privada, eu vou ter acesso a atribuir um valor para ela, porque eu usei o método mágico set aqui agora. Nome da propriedade, nome, que é privado, né? Que ela é restrito, e o valor. Olha aqui a teoria dela, ó. Executado ao escrever dados em propriedades inacessíveis, protected e private, set e get, beleza? Então, vamos rodar isso aqui para ver. Olha lá, ó. Eu instanciei, eu atribuí o meu nome, da propriedade nome, né, do objeto, e fiz o que depois? Dei um eco nele, então ele conseguiu trazer lá. Bacana? Tá, joia. Então, set get, a partir de hoje, nós não vamos mais criar, né? Ah, e outra coisa, eu posso utilizar aqui, ó, botar private, idade, por exemplo, também, tá? E fazer o uso de outra propriedade aqui, ó. Ou seja, posso chamar aqui, né? Pessoa, na propriedade idade, 44 anos. Não tem problema algum. Aí eu tenho aqui, ó, Juliano, vou botar uma frasezinha aqui, né?
tem, vou botar pessoa na chave idade. Beleza? Então poderia até mudar isso aqui também, né? Mudar isso aqui, ó. Juliano tem 44 anos. Quer ver o que vai sair lá pra gente? Juliano tem 44 anos. Como eu consegui fazer isso mesmo eu tendo idade e nome como private ou protected, porque o métodos mágicos get7 me permite fazer isso. Bacana? Então eu posso, a partir de hoje, não mais utilizar, né, um get e um set para cada propriedade private, né, ou protected aí. Eu posso usar direto o método set get, né, o método mágico aí, colocar ele na minha classe e pronto, acabou. Bacana? Vamos lá então, continuando. i7, disparado ao chamar a função i7 ou empty em propriedades inacessíveis. O que quer dizer isso aí? Se uma propriedade ela não existe, tá, e eu tentar dar um i7 nela, ele vai dar um erro. É para vocês verem aqui, ó. Vou chamar isso aqui lá para dentro. No caso, eu estou já tratando de casos que podem ser que aconteça, né? O cara lá, por acaso, querer usar uma propriedade que não exista, tá? Eu já, claro, já trago ele para cá, ó. Vou só jogar para baixo aqui, para vocês poderem pegar. Né? Você tentou verificar se a propriedade não foi definida. O i7, ele verifica, né? Se algo existe ou não, ou se está na memória ou não do meu computador, foi criado ou não. Então, eu vou pegar esse aqui, né? Essa camarada aqui. É isso? Eu vou fazer lá, né? Tá colocando isso, só colocar aqui embaixo. Então, if, ou seja, não tem altura. Mas olha o que vai acontecer quando eu chamá-lo. Olha lá. Eu não tenho eco no meu objeto. Só na minha classe, beleza? Ou seja, eu estou tratando o quê? Na classe mesmo. Tá joia? Então eu vou até botar um BRzinho aqui, né? Que eu vou passar a usar ele em outros lugares depois. Para ele poder, ó. Então, né? Você tentou verificar se existe a propriedade altura que não foi definida na classe, né? Ou seja, se o cara tentar usar algo que não existe, estou tratando disso já. O onset já é ao usar o destrutor, né? Se o i7 verifica se está criado ou não, o onset é quando eu tento destruir algo que não existe, né? Ou não está acessível. Então, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vou colocar aqui embaixo, né? Um onset, tá? Jogar para baixo. Vou botar um BRzinho aqui no final, vai ficar bacana, para ele pular a linha. E vou trazer para o meu index o que? A linha que eu estava usando ela lá, né? Onset, né? Tentar o que? Dar um onset, né? Lá em pessoa, beleza? Então, vamos colocar aqui na tela. Olha lá. Você tentou destruir um parâmetro de altura que não foi definido na classe. Perfeito. Beleza? Continuando então. Próximo método mágico aí. O call. Bacana. O call é usado quando eu tento chamar um método. O set e unset eu vou chamar propriedades. O call é para método, né? O call e o call static. Tem diferencinhas ali. Então vamos tentar chamar aqui, né? O call. O que é o call? Ó. Call. Vamos lá no meu método mágico. Deixa eu colocar ele aqui. Então eu tenho um argumento que é o nome do método, tá? E eu posso, o que é nada? Na verdade, o que é isso aqui? Eu falei besteira. Então vamos lá.
Ele não existe o método, é isso mesmo. Ele vai chamar pelo nome e eu vou pegar o que? Os argumentos daquele método, né? Eu posso até usá-lo, né, para executar alguma coisa aqui, caso eu queira. Né? O método novo, por exemplo. Aí. Então eu vou pegar aqui, né, a fonte dele. No caso, o andar. Eu não coloquei o método andar para minha pessoa, mas eu vou invocá-lo aqui para vocês verem o que vai acontecer. Tá? Vou apagar os demais aqui, tá, galera? Vou apagar os demais aqui. Para poder ver o seguinte, olha. Vou chamar o andar, né? Para ser executado lá. O que vai acontecer? Eu invoquei o método andar com parâmetros com valores devagar. Né? Ou seja, eu posso, se eu quiser, verificar se o método existe ou não. Tá? E ainda assim, eu construir um método novo só de chamar lá no objeto. Tá? É isso que está sendo feito aqui, na realidade. Eu vou dar o implode aí, ó, ele vai pegar o array, no caso, né? E chamar aqui para dentro de uma linha só. Ele vai, aqui no arguments, que seria um array, tá? O implode ele condensa tudo como se fosse uma linha única. A realidade é essa. Você tem um implode e tem um explode. Eu vou explicar depois isso mais a fundo depois, para a gente poder ficar mais bacaninha para poder entender melhor isso aí. Beleza? Tá jóia. Então, se for o caso, eu faço uma aula só com implode e explode. Beleza? Se o Fernando não dá para vocês essas aulas aí. Bom, então tá aí. Galera, tem mais um monte aqui, ó, de funções. Vou só apagar aqui o toString, que é muito bacana. Então a aula fica muito longa, né? Senão eu vou ficar com meia hora de aula aí para poder publicar depois, vai ficar pesado depois. Vou só fazer aqui do toString, que é muito legal. O que é o toString? É chamado quando você tenta imprimir um objeto na tela. Tá? Ele retorna um string. Mas tem que retornar um string, senão vai dar um erro lá de recorrência, tá? Então eu vou colocar isso aqui. Vou jogar aqui dentro. Lá da minha classe. Pessoa. Tá joia? toString. E vou chamar aqui, né? Eu vou dar vou tirar esse cara daqui. Vou dar por exemplo, dar um echo na classe pessoa. Ou seja, eu vou tentar imprimir a classe pessoa, né? Aí vai chamar o toString para mim automaticamente. Quer ver que legal? Você usou um objeto como string. Isso aqui é muito útil pra gente, tá? Depois na frente, for usar algumas coisinhas aí. Muito bacana isso aqui. Tá beleza? O que mais seria legal que tá? O invoke, né? Quando eu tentar usar um objeto como se fosse uma função, tá? Vamos colocar ele aqui. É como se eu tivesse, né? Não chamasse nada, né? Nenhuma propriedade, nenhum parâmetro lá no meu código aqui, né? Ou seja, eu nem instanciei, não usei nada, né? Ou seja, tinha que dar aqui, né? Eu dou um print, alguma coisa, né? Não chamei nenhum método, nem chamei nenhuma propriedade. Eu só fiz isso com ele. Eu chamei como se fosse uma função, né? Tá? Aí o que vai acontecer pra gente lá? Deixa eu mostrar pra vocês o que vai fazer. Você tentou usar um objeto como uma função. Caso, né, eu queira fazer isso aí, eu posso responder algo necessário para ele. O que é o clone? O clone é quando eu quero clonar, né, o meu objeto. Aí a classe entende que eu estou clonando, estou usando lá o comandinho clone, ele vai executar algo para mim. Tá? Então, você clonou um objeto, vou dar um Ctrl S aqui. Vou botar aqui, por exemplo, né, pessoa 2 igual a clone de pessoa. Então, vamos lá no navegador. Olha lá, eu clonei o objeto, né? Tá? Então ele chamou até duas vezes. Por quê? Ele chamou do clone e chamou do original. Beleza, galera? Então, basicamente, eu não falei, foi do call static, né? A diferença do call static pro call é o seguinte.
Eu vou explicar depois o que é o comandinho static, no caso, aí, o que é o static dentro do PHP, tá? É quando eu chamo o próprio objeto, a própria classe, né, se instanciar ela num objeto, tá bom? Já que eu estou aqui, né, vamos fazer. Achei que fosse demorar mais, vamos fazer então. Vamos colocar isso aqui. Invocou, parará, vou salvar. E no caso aqui, ao invés de instanciar, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou usar o nome da classe, tá joia? O nome da classe, dois pontos, chamar o método andar. Beleza? Ou seja, eu estou utilizando o que? Estou chamando isso aqui, ou seja, o meu método ele não existe. Mas eu estou pelo método callStatic que vai criar para mim. Beleza? Então, olha lá. Eu invoquei, né, o método andar constando os valores de H. Ou seja, eu não instanciei a classe no objeto. Eu executei diretamente. Então eu vou explicar depois o que seria o static no caso aí. O que é essa classe estática no caso. Beleza? Ela tem um princípio até bacana para ele aí dentro do nosso código. Então quando eu chamo direto aqui, ó, né, eu não instanciei, eu usei direto como estático. Beleza? Depois eu explico mais o que é essa parte de estática. E quando formos utilizar os demais métodos mágicos também, eu vou explicar cada um deles. Tá bom? Então, galera, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.